Hoje nós vamos falar sobre a CBET em posição e as estratégias por trás da CBET em posição. Primeiramente, nós vamos ter dois tipos de estratégia de CBET em posição. Nós vamos ter uma estratégia simplificada, e essa estratégia simplificada ela consiste em CBETar 100% do nosso range, sempre com size baixo, nunca com size alto, somente com size baixo. E por que a gente faz isso? É simplesmente porque a população não consegue defender o suficiente como deveria. Eles deveriam defender os backdoor, eles deveriam dar mais check raise agressivo, e boa parte da população, boa parte, não todos, né? Boa parte da população simplesmente chega e folda. Essa estratégia é recomendável quando a gente tem um stack considerável, porque nas streets futuras a gente pode jogar de check ou polarizar, né? Fazer um size bem alto, fazer um bet acima de meio pote, ou até mesmo de meio pote, que já dependendo do stack vai ser um size alto. E quando que vai ser isso? Quando que vai acontecer essas situações onde nós podemos betar fazer esse size baixo, né? Muitas vezes a gente chama de bet de 1/3. Por que é 1/3? Porque normalmente é o bet que a gente mais comumente a gente utiliza, né? Mas pode ser um bet de 25%, pode ser um bet de blind, e por aí vai. Normalmente a gente vai ter essa recomendação de fazer esse bet baixo entre bet pots, ou então quando a gente está jogando contra o Big Blind. Especialmente quando o board vem de carta composto por carta alta e essas cartas não se conectam. Então, por exemplo, um board rei high, rei 8 e 4, rei 7-2, as 7-2, as 4 e 3, embora o 4 e 3 está se conectando, mas as 9 e 3, as 9 e 2, por aí, e dama high, valete high, são boards excelentes para a gente utilizar essa estratégia de bet de 1/3, ou bet baixo, né? Usando a estratégia simplificada. Fora essa estratégia simplificada, a gente tem a estratégia polarizada. Já polarizada, a estratégia dela é betar um range polarizado com size alto. Como assim um range polarizado? Você viu que na estratégia anterior, eu não falei em dividir meu range em top pair, top kicker, e fazer um size baixo com isso nem nada. Nós vamos betar 100% do nosso range. Trincado, não trincado, de qualquer forma nós vamos betar. Na polarizada, nós já vamos dividir o nosso range. Então nós vamos ter, por isso que vai ser um range polarizado. Nós vamos ter as mãos fortes, né, que a gente vai betar alto, e dentro desse range nós vamos ter as mãos muito fortes betando alto, e nós vamos ter as mãos fracas também, que vai ser os gutshot, alguns flush draws. Aí nisso a gente pode dividir os nossos flush draws em flush draws fortes e flush draws baixos. Os baixos a gente pode betar, porque não tem problema em foldar, e os fortes a gente pode jogar de check ou betar também e pagar um raise, um futuro check raise, etc. Ok? Quando que a gente vai usar essa estratégia? Quando a gente está mais deep, né? Por quê? Porque a gente quer inflar o pote, e a gente, além de querer inflar o pote, nós vamos pegar as nossas mãos com boa equidade, né? Com uma equidade muito forte, e vamos tentar extrair o máximo dela. E com isso a gente vai negar a equidade para o vilão. E onde que a gente comumente se encontra nessa situação? Em boards, em low boards, que são boards menor que 10. É onde acerta demais o range do cara que está fora de posição, principalmente se o cara for o Big Blind. Então, todos os boards abaixo de 10 vai acertar mais o range do Big Blind. Então, nesse caso, a gente vai passar a ter mais bluffs, e o Big Blind tem mais vantagem de nuts. O que seria vantagem de nuts? Ele pode ter uma possível sequência, ele pode ter mais dois pares, tipo um 10, 8 e 4, por exemplo. É fácil dele ter um 10 conectado com esse 8 aí. Ele vai ter muita coisa conectada nesse board. Por isso que quem falou aí sobre o board valete high mais difícil passar, exatamente por isso, porque o valete high já está bem próximo ali do 10 high. Entende? Só que nessa hora, se você olhar para o nosso range, nesse board, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os overpair, todos, né? Porque a gente é o raiser pré-flop, e o adversário, ele vai ter bastante top pair ou alguma coisa próxima ali daquele 10 high.
Então, quando a gente tem os nossos overpair, a gente quer dar proteção para esses overpair, porque no caso a gente tem que betar alto. E quando o nosso adversário tem alguma coisa conectada nesse board 10 high, a gente quer dar odds piores para ele continuar na mão. Já não faz tanto sentido a gente betar um terço, entendeu? Ou fazer um bet size baixo, dando odds boas para ele continuar com qualquer draw que ele tenha. E outra coisa que a gente vai ter nesse range polarizado, a gente vai betar alto, porém a gente vai ter uma frequência de check maior. Né? E por que a gente tem uma frequência de check maior? Porque normalmente a gente vai checar mãos que tenha apenas 2 streets de valor, a gente não consegue ter 3 mais, e a gente vai ter algumas traps. Aí sobre as traps eu vou explicar mais para frente. Mas é bom a gente ter no nosso range de check algumas traps, para a gente fortalecer o nosso range de check, para proteger, no caso. Aí, algumas considerações sobre a estratégia simplificada. Bom, primeiramente, é uma estratégia bem fácil de jogar, né? Porque a gente não precisa splitar o range. O que é splitar? É dividir, fazer aquela divisão, né? Ah, eu tenho um top pair, top kicker, eu tenho uma trinca e tal. Não, a gente pega simplesmente todo o nosso range e beta, ok? Não tem, é simples de jogar. Simplesmente beta, porém faz um size bet, um c-bet baixo. A gente aqui está aqui quase nunca, né? Mas seria quase nunca está longe da estratégia correta em boards onde tem uma high card. Ou seja, se a gente estiver betando um terço em um board onde tem uma carta, vem uma carta alta, que seja acima do 10, se a gente colocar na teoria, a gente não vai estar muito distante da teoria. Ou seja, nós não estamos desviando tanto do GTO. Ok? E ela vai ser muito efetiva contra oponentes que defendem muito, porém folda muito no flop, e oponentes que dão pouco check raise. E simplesmente, se o oponente estiver dando muito, se boa parte dos oponentes que estão enfrentando c-bet fora de posição não defende da forma que deveria, essa estratégia ela é muito, muito, muito bem eficiente, entendeu? Ele não consegue se defender contra essa estratégia de bet baixo fora de posição, em posição no caso, né? Se o cara não defender o suficiente, ele não tem uma contra-estratégia para essa c-bet, né? Porém, essa estratégia, como a gente está pegando todo o nosso range e betando, fazendo um mix ali, vocês concordam comigo que a gente vai para o turn com bastante blefe, com bastante lixo, porque nós betamos todo o nosso range, então nós vamos chegar no turn com bastante coisas ruins também. Só que aí que vem a jogada dessa estratégia. Não é porque a gente betou flop que a gente é obrigado a sair barrilando turn, não. Nós podemos jogar bastante de check turn, porque nós vamos ter um range mais fraco nesse turn, ok? As desvantagens. A desvantagem dessa estratégia é que a gente fica bem vulnerável, por a gente fazer um size baixo no flop, a gente vai ficar muito vulnerável aos check raise. Só que pensando no field, como o field não dá o check raise de forma adequada, de forma eficiente, então a gente não precisa se preocupar com tomar check raise. A gente pode simplesmente sair se betando mesmo baixo, ok? E outra desvantagem dessa estratégia é que quando a gente tem mãos muito fortes, as mãos de muito valor, as nossas mãos perdem um pouco de valor porque a gente poderia estar fazendo um size alto e não está fazendo porque nós estamos usando essa estratégia, ok? Seria mais ou menos assim, que a gente poderia betar pote e ao invés de betar pote, nós betamos um terço com o nosso size ice, ok? Mas como a gente está utilizando a estratégia de betar um terço, essa estratégia simplificada, a gente perde valor com as nossas mãos muito fortes. Então, em resumo aqui, a gente fica vulnerável ao check raise, porém os nossos adversários não dão check raise o suficiente, então não é preocupante. E a única coisa preocupante seria que as nossas mãos fortes perdem um pouco de valor, porque a gente poderia estar extraindo mais fichas. Considerações sobre a estratégia polarizada, porque por ser uma estratégia de splitar o range, ela é uma estratégia mais difícil da gente acertar. E como que seria o ideal da gente fazer? A gente sempre betar mãos fortes, que seriam os top pair, top kicker, né? E as mãos fracas, que seriam os ace high, os draws fracos, que inclui ali broca, alguma coisa assim, seriam as mãos que a gente estaria betando. E a gente dá check também com alguns ace high, alguns top pairs mais fracos, que não seja top kicker, e
alguns top pair médios e fracos, né, e as traps. Né? E nesse caso, a gente tem que pensar em splitar os nossos draws. E como os oponentes defendem muito, né, por exemplo, contra oponentes que vão defender bastante, a gente começa a splitar os nossos draws. Oponentes que folda muito no flop e oponentes que dão pouco check raise. Aqui, essas 3 considerações aqui seria para a gente splitar os nossos draws. Aí foi o que eu falei sobre você pegar, por exemplo, seu flush draw nuts, quando a gente tem o flush draw nuts, a gente quer betar e a gente não se importa em tomar check raise, porque nós vamos continuar na mão. Já quando a gente tem alguns flush draws mais fracos, tipo o flush draw médio, a gente já é um flush draw que a gente já começa a se importar de desligar da mão. Então, a gente pode começar a splitar. A gente pode começar a colocar esses flush draw médios para o range de check e os flush draws mais fracos, que a gente não se importa de betar blefando e tomar check raise e foldar, eu não me importo em foldar eles, eu coloco ele para bet fold mesmo, ok? Ou então, simplesmente separo. As vantagens de utilizar essa estratégia. É mais fácil de jogar contra check raise. Como assim? Na hora que a gente beta alto no flop e toma check raise, a gente simplesmente vai olhar a nossa mão. Se for uma mão que tenha capacidade de continuar versus check raise, a gente continua. Se a gente estiver blefando, simplesmente larga o blefe e pronto, acabou. Seguimos para a próxima mão. E a gente vai continuar com os nossos draws fortes, foi o que eu acabei de dizer mais acima, né? Que vai ser os nossos good shot mais backdoor e etc, né? Tipo, 2 pontas flush draw, par mais flush draw e por aí vai. E vamos foldar as trash hands, ou seja, os lixos nós não nos importamos em foldar. As desvantagens para essa estratégia é que quando nós vamos para o turn, nós vamos com um range mais condensado. Como assim? Ou a gente vai ter aquelas trash hands que betaram no flop e não tomou check raise e foi para o turn, e a gente vai ter as mãos muito fortes. Então, nós vamos poder, ou dependendo do board, dependendo do vilão, nós podemos continuar betando turn, ou simplesmente jogar de check mesmo, betou flop, e se o board acertou mais o range do nosso adversário, a gente joga mais de check. Se não acertou e a gente vê que consegue extrair mais valor, a gente continua extraindo valor. Porém, vocês podem observar que essa estratégia ela é mais efetiva quando a gente está mais deep, não quando a gente está abaixo de 50 blinds. Eu recomendo vocês a utilizar abaixo de 50 blinds a estratégia mesmo de bet baixo. E outra coisa é que os vilões podem atacar o nosso range de check com overbets no turn. Como assim? Se a gente está usando a estratégia de bet alto no flop, como é que eles vão atacar o nosso range de check? É porque dentro dessa estratégia, a gente não vai se betar 100% do nosso range. Nós vamos dividir o nosso range em mãos que a gente vai betar e mãos que a gente vai checar. Quando a gente resolver checar flop, o vilão, no turn, ele pode jogar de overbet. E ele jogando de overbet, a gente vai ter que foldar bastante coisa, porque nós vamos foldar algumas mãos medianas, mãos fracas, que não vai conseguir pagar esse overbet. Por isso que é importante a gente ter algumas traps de check no flop. Porque na hora que o vilão der overbet, das vezes que ele der overbet, ou vir de bet pot, ou um bet alto no turn, a gente tem como se defender. Caso a gente não coloque essas traps, ou essas mãos fortes, no nosso range de check, às vezes que a gente checa flop, e ele vir atacando o turn, a gente não vai conseguir se defender. Ok? Outra desvantagem dessa estratégia é porque ela é difícil de balancear. Então, na hora que você está jogando, que você está lá nas suas telinhas, fica difícil você pensar, cara, o que eu vou checar aqui? O que eu vou betar? Entendeu? Eu tenho que fazer um size alto, mas o que eu vou checar? O que eu vou betar? Então, a gente não pode se orientar simplesmente pelas cartas que a gente está jogando. A gente tem que colocar como que o nosso range vai se comportar. E fazer isso vai ficar um pouco mais difícil. Outra coisa que é desvantagem dessa estratégia é os blefs. Como a gente tem a estratégia de bet baixo e já sabemos que os nossos adversários foldam bastante para um bet baixo, é desnecessário você efetuar blefs nessa estratégia. Entende? Porque os nossos adversários já vão foldar bastante. E aqui fica uma reflexão. Eu coloquei aqui uns ranges de open, de EP, inclusive esse range aqui tá... Eu acredito que tem alguém... Assim, boa parte de vocês deve até utilizar esse aqui, é um range mínimo que vocês utilizam de EP. Entendeu? Eu abro um pouco mais que isso aqui, mas isso aqui seria um range de EP.
e coloquei um range de defesa do Big Blind versus EP com 30 blinds. Se vocês observarem, nós temos 64% de equidade contra 35% contra um range de EP. O Big Blind defendendo versus o Open Raise de EP e a gente abrindo aquele range X lá. E vamos agora, eu vou fazer um random aqui em vários boards para ver se realmente vai ter alguma situação em que o Big Blind tem alguma vantagem de range contra nós. Pode observar lá, ó, a gente continua com vantagem. Aqui começou a dar uma equilibrada nesse board 8, 6 e 3. Tá vendo? Já no board Valete High, a gente continua com a larga vantagem de equidade. No board Rei High, continua ainda com 60%. No 10 Valete 6, com flush draw, o Big Blind ele só tem 36%. Então, pode observar, deixa eu colocar aqui até em gráfico. Aqui vocês podem observar aqui no gráfico, aqui, ó, né, as vantagens, as equidades. Pode observar ó, que não tem muita, não tem situação que o Big Blind, ou seja, o cara que está fora de posição, que ele tenha vantagem sobre a gente em posição, por a gente usar um range mais restrito, etc. e tal. E outra coisa que vocês podem observar aqui é nas no-made hands, entendeu? É as mãos onde o Big Blind não acerta nada. Então, pode ver que sempre vai estar, boa parte das vezes, vai estar acima de 50%. Ó. Olha lá, a gente pode randomizar, ó, é sempre acima de 50%. Então, ou seja, são mãos que são folds, provavelmente são bem folds naturais do Big Blind. Ok? Então, isso daqui fica uma simulação. A gente pode colocar uma situação onde o Big Blind tem um pouquinho mais de vantagem e a gente vai passar a ter mais range de check, seria quando a gente abre do button, por exemplo. Deixa eu colocar aqui que a gente abre do button, onde o nosso range é bem mais amplo. Pode observar agora que as equidades já vão começar a dar uma equilibrada. Ó. Tá vendo? O Big Blind antes tinha algo em torno de 35, 36, 40, chegava a 48. Então, agora, dependendo do board, o Big Blind já começa a sempre ser alguma coisa acima de 35%. Entendeu? Olha lá. Sempre está bem equiparado. Ó, teve um board anterior que ele até passou. Mas está vendo que ele está girando sempre em torno dos 40%, 45%. Então, nesses boards, nessa situação, o que vocês acham que é melhor? A estratégia simplificada do bet baixo ou a estratégia do bet polarizado? C-bet polarizado. Seria, no caso, o C-bet alto. Entendeu? Por quê? Porque o Big Blind ele vai ter mais equidade versus o nosso range. Você tem que focar que o nosso range tem 50% e o range dele tem 48%. Então, nessa hora, a gente vai começar a preocupar bastante com o nosso range de check. Como a gente vai ter mais range de check, a gente tem que, quando a gente for usar size de bet, tem que ser bets mais altos. Por quê? Porque como ele vai ter mais equidade, nós vamos começar a negar mais essa equidade. Então, faz mais sentido usar a estratégia polarizada. E tenta entender os fundamentos da estratégia polarizada. Cara, aqui seria melhor usar a estratégia polarizada. Junto com o nosso range de check, nós vamos começar a pôr algumas mãos fortes para poder dar check. Então, por exemplo, naquele board dama high ali, pode ser bem justo você checar o seu dama 10, seu dama vala, para proteger seu range de check. Porque se você der check somente com vala-vala, com 10-10, com 9-9, seu range de check no flop vai ficar vulnerável. E a hora que o seu adversário atacar o turn, você talvez não consegue defender, principalmente se for no caso de um overbet, porque bons jogadores vão atacar o turn boa parte das vezes de overbet. Eles não vão atacar de bet de 1/3 ou de meio pote. Aí isso aí vai ser um outro estudo que a gente vai fazer depois. Mas se você enfrentar um cara muito bom, ele vai atacar bastante de overbet. Ok? Então, a gente pode pensar bastante na estratégia polarizada. Alguém sabe me explicar por que o Big Blind, o cara fora de posição, ganha mais equidade aqui agora? Por que antes ele só tinha algo em torno de 35% e agora ele subiu para 48%? Independente dos boards. Ó, posso randomizar os boards, que sempre vai ficar algo acima de 40%, porque o range do botão é bem amplo. Entendeu? Quando a gente usa um range aqui, ó, vou usar o range do EP1, você pode ver que a equidade dele já vai começar a cair. Olha lá, ficou em torno de 35%. Uma hora ou outra ela sobe mais, ó, tá vendo? 37, 35. Então, ou seja, para essa situação aqui, qual que seria a melhor estratégia agora? Sabendo que o seu adversário tem
versus o seu range. A gente é o jogador que está em IP, né? E ele é o jogador que está OP. E a gente pode betar todo o nosso range. Nessa hora, a gente não precisa preocupar com range de check. A gente só vai preocupar com o nosso range de check no turn, se a gente deve dar check turn ou não. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é um excelente board. Aqui, para você ver como que o nosso adversário, ó, olha lá, board rei 4 e 3, olha a equidade do nosso adversário contra o nosso range. Nós temos 63% de equidade, entende? E aqui, ó, já está um range até legalzinho. Eu posso até ampliar um pouco mais esse range aqui para um 5-5, para um rei dama, um as e vala. Pode ver que não muda muito. Ó. Olha lá, ele continua tendo pouquíssima equidade, entendeu? Então, ou seja, tudo que está fora dessa equidade são mãos que são folds naturais. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. Agora, quando a gente já começa a abrir do cutoff, por exemplo, ele já começa a ganhar, aí já começa a recuperar a equidade. Quando ele começa a ganhar bastante equidade versus nosso range, o que a gente começa a fazer? A gente já começa a preocupar com o nosso range de check flop. A gente não precisa, não é necessário betar 100% no flop, entendeu? A gente já pode dar mais check também. Então, beleza? Aqui, no caso, o player abriu um valete 8, Big Blind defendeu, e esse board? Qual estratégia nós podemos usar aqui? Polarizada ou simplificada? Simplificada. O que importa aqui é range versus range, não a mão em si. Vamos passar para a próxima mão aqui. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar, a gente não vai seguir à risca todas as estratégias. A gente precisa conhecer as estratégias, porém, nós podemos fazer as adaptações. Nós podemos mixar as duas estratégias. Nesse caso aqui, como a gente vai ter? A gente está abrindo de EP e a gente tem boa parte das nossas mãos, acertou esse board, se conectou bem com o board, e o range que continua do adversário é o mesmo range, se a gente beta baixo, ele continua, se a gente beta alto, ele continua, eu recomendo fazer um size alto. Agora, por exemplo, nós temos aqui 5-5, 6-6, 7-7, até mesmo 9-9. A gente pode fazer um size baixo. Por quê? Você está negando a equidade para o seu adversário, porque ele vai continuar com as damas, ele vai continuar com os 10, continuar com os reis, com os flush draws, entendeu? Ele vai continuar com tudo. E como ele vai continuar, esse range que continua, ele vai continuar tanto para 1/3 como para 2/3. Nesse caso aqui, o size recomendável é um size alto. Quando a gente vai blefar, a gente pode blefar 1/3, não tem problema, porque o range que vai foldar é o mesmo que vai foldar. Quanto ao SPR, não é só para a gente fazer ficha, né? Tipo, quando a gente tem valor, a gente tem que inflar mesmo o pote o mais rápido possível. Se der para dar overpot, você vê que o range do cara consegue pagar overpot no flop, beleza, dá overpot. Tem que ser um size bem alto mesmo. Porque ele vai continuar. Vamos supor que você tem 200 blind, o cara tem 200 blind, você tem as valetes, seguiu. Pode fazer overpot, entendeu? Porque ele não folda nenhum valete X. Então, se ele não folda 10 valete, rei valete, dama valete, por que você vai fazer meio pote? Não tem para que fazer meio pote, ok? Nesse caso aqui, porque a gente tem muita vantagem, porque a gente abriu de EP. Passando aqui para o próximo, a gente abre de EP, posição inicial novamente, e esse board aqui. E agora? Agora, quem defendeu foi o small blind. Qual a estratégia? Simplificada, polarizada? Ignora que é o small. Vamos pensar que é o big blind que defendeu. Range versus range. Big blind defendeu. O que nós temos no nosso range agora? Nós temos muita trash hands, que não acertou nada, que é as overcards, né? As e rei, as e dama, rei dama, 10 e vala, valete 8, dama 8, não temos isso? O big blind ele tem vantagem de nuts, porque ele defende 7-6, por exemplo. Ele vai defender 7-6 suited. A gente não vai abrir 7-6 suited. Ele vai defender 5-3, 5-4, 4-3, provavelmente 3-3, 4-4, 5-5. Então, consegue ver o tanto de vantagem de nuts que ele tem e a gente não tem. Agora, com base nisso, a gente utiliza a estratégia simplificada ou polarizada? Polarizada. A partir do momento quando você checa, você está utilizando a estratégia polarizada. Se a polarizada, o que a gente vai fazer na polarizada? Nós vamos olhar a nossa mão e ver qual grupo que ela faz. Ela faz parte do grupo de check, o grupo de bet, e quando é bet, vai ser bet alto. Quando é check, a gente vai colocar ela para o check. Vamos supor que nós abrimos 5-5. Aí o 5-5 vai fazer parte de qual grupo? Do check. Só que viu que a gente tem bastante overcards, porém nós vamos ter bastante overpair também. Nós temos 6-6, 7-7, 8-8, até o Ás-Ás, enquanto que o adversário não tem. E nessas mãos, quando a gente checa, a gente deixa essas mãos vulneráveis, além de oferecer uma free card para o nosso adversário. Então, ou seja, se ele tem flush draw, ele tem uma free card para flush draw. Se ele tem uma broca, ele tem uma free card. Se ele tem duas overcards, tipo um 7-8 aí, por exemplo, ele tem duas overcards mais broca. Entendeu? Então, ou seja, nós oferecemos uma equidade extra para o nosso adversário simplesmente checando. E se a gente faz isso, eu acho que a gente está cometendo um erro. De acordo com isso, se a gente está pensando em checar,
a melhor estratégia aqui seria betar e betar alto, porque nós temos que proteger nossos overpairs, as nossas mãos fortes, e deixar somente as mãos muito fortes para poder jogar de check. Se você usar uma estratégia simplificada, o que é a estratégia simplificada? Ela não tem check, a gente vai betar 100%. E quando a gente beta 100%, vai ser baixo, seria algo em torno de 1/3 do pote. Se você beta 1/3 do pote, você fica suscetível a tomar check raise. Aí, quando que seria bom? Se o adversário não dá check raise suficiente. Se o adversário não dá check raise suficiente, beleza, beta 1/3 aqui e pronto. Ele deu check raise, você já sabe que ele está bem por valor, então você vai foldar. Agora, quando é um adversário que dá um regular, por exemplo, que vai dar bastante check raise, e eu quero que vocês dêem check raise também. Vocês têm um board desse aqui, você tem lá 10 e valete, o cara betou baixo, dá check raise nele com 10 e valete. Entendeu? Ele vai foldar o Asi-Rei, o Asi-Dama, o Rei-Dama, as mãos todas dele que tá te ganhando. Entendeu? Porque é um board que acertou em cheio seu range. Você tem vantagem de nuts aqui. E ele não tem mais essa vantagem de nuts. Entendeu? Você vai botar pressão no range dele que continua, principalmente os overpair. Eu estou dando um exemplo do 10 valete, mas assim, na hora é vocês quem tem que saber a leitura, não é eu que tenho que ficar dando a receita de bolo e falar, não, é para fazer isso com tal mão e tal. Não, é você que tem que saber enquadrar em qual parte do seu range que você está. Porque o que importa aqui é range versus range. Não é mão em si. Aqui, no caso, usamos um size alto, ele continuou, ficou claro da gente saber, ó, check, check, e aí river bateu ice. E vem esse board aqui, jogando contra o Big Blind. E aí, estratégia simplificada ou polarizada? Beta alto. Pode ter range de check, você pode ter check aqui também. A partir do momento que você pensa assim, cara, eu tenho check aqui? Tem. Então já é polarizada, já não é mais simplificada. Toda vez que você olhou o board e falou assim, cara, eu tenho check, já é polarizada. Não é simplificada. Então aqui seria polarizada. Porque a gente está abrindo de posição inicial e a gente acerta em cheio esse board. Se a gente abre do botão, já vê que a gente tem mais check quando a gente abre do botão, porque o nosso range é bem grande, da mesma forma que o Big Blind defende grande, entendeu? Então a gente já começa a ter mais check do botão e provavelmente do cutoff. Mas aqui seria um bet alto. E as piores mãos nossas ali vai ser broca ainda, entendeu? Nós vamos ter muita mão forte ali que acertou. Aí vem esse board, e agora? Só que agora nós estamos abrindo o hijack. E observa que se você... quando você tem rei-dama, a gente está nuts. A gente não quer expulsar o adversário. Por não querer expulsar ele, por a gente ter o rei-dama, a gente não está bloqueando o Ás em si, né? Tipo, ele tem lá Asi 9, ele pode ter, provavelmente, com esse stack aqui, é bem possível de ter Asi 10, é bem possível de ter Valete 10, os Dama X, né? Dama Vala, Dama 10, que vão pagar tanto um size baixo como um size alto. Nessa hora, você tem que ter a leitura do seu adversário. Por exemplo, esse adversário aqui, ó, esse número que eu tenho aqui, ó, para esse adversário, esse 8 aqui, ó, significa que dá 8% só de check raise. Então, ou seja, é um adversário que se eu atacar ele com a estratégia simplificada, ele não vai me dar check raise o suficiente. Então, eu posso utilizar uma estratégia simplificada. Agora, se ao invés dele, eu estou enfrentando esse adversário aqui, ó, contra esse adversário, você acha que eu posso usar uma estratégia simplificada? Vou tomar bastante check raise. Então, o que eu faço? Eu polarizo a minha estratégia. Vamos ver aqui outra situação. Abrimos do hijack novamente. E aí, simplificada ou polarizada? Polarizada. E lembra que é o board 10 high? Tá vendo onde que a gente vai ter bastante atenção? Board 10 high. Olhou o board 10 high, peraí, bate o board 10 high, você pode ver que na maioria das vezes o Big Blind ganha força nesse board. Tipo, a gente abrindo de EP, um range bem fechadinho aqui, e o Big Blind com range de defesa, e vou colocar o board. Olha lá para você ver. No flop, ele tem 56% de equidade. E a gente só tem 43%. Por quê? Porque ele acerta muita coisa aqui, ó. Tá vendo? Os 10x. Isso aqui é as mãos dele que não acertou mesmo, mas olha o tanto de flush draw que ele vai poder ter, entendeu? Duas overcards, mais as duas pontas, mais flush draws, dependendo de straight draw. Tem bastante coisa aqui que possivelmente continua, entende? Então, ou seja, é bem difícil ele foldar algum top pair aqui para nós. Então, é onde a gente vai começar a ter mais range de check. Então, como a gente começa, mesmo a gente abrindo do EP, a gente pode ter mais range de check, a gente ataca ela de forma polarizada. Quando a gente beta alto. Porém, tem uma coisa que pode fazer com que eu bete esse board, usando uma estratégia simplificada, ao invés de usar polarizada. Porque se a gente vai blefar, quando eu estou betando, eu quero blefar, no caso. E se eu quero blefar, eu quero gastar o mínimo. Se eu posso blefar aqui, o que me faz entender que eu posso fazer um blefe aqui mais baixo? É quando ele defende muito pouco
pós-flop. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele defende pouco de check raise, ele só tem 10%. Entendeu? Esse outro adversário aqui, ó, tem apenas, em 900 mãos, ele só tem 7% de check raise. Então, é um adversário onde eu posso atacar aqui de forma simplificada. Eu não preciso nem atacar de forma polarizada. O que eu estou dizendo aqui é vocês quem tem que ter a percepção na mesa. Não é, eu não vou dar receita de bolo e falar, ó, com tal mão você faz isso, tal mão faz aquilo. Não, você vai ter que saber explitar o seu range. Você vai ter que saber a hora que a sua mão, a mão que você está segurando, se ela faz parte das mãos que checam ou das mãos que betam. E se ela faz parte, se você for usar uma estratégia polarizada e vai betar, vai ter que ser um size alto. Porém, eu quero desviar da estratégia. Espera aí, esse cara aqui, ele paga muito pré-flop, que aqui, ó o VPIP dele, paga muito pré-flop e dá pouco check raise e flop. Se ele dá pouco check raise e flop, provavelmente ele deve foldar bastante no flop. Aí você vem aqui no flop, fold para o CBET, ó, 54%. Então, por exemplo, vamos supor que o pot tem 100 fichas. Se o pot tem 100 fichas e eu invisto 33, então quer dizer que eu estou investindo 33 dividido por 133. A minha jogada precisa passar 25% das vezes. Meu adversário tem que defender o que falta. Ele tem que defender 75% das vezes. Só que ele está foldando 50%. Entende? Ele folda 54%. Então, ou seja, ele não continua, ele só está continuando com 46%. Ele tem que defender 75%. Está vendo o tanto que é lucrativo? Só aqui, ó, matematicamente, eu já estou ganhando fichas dele. Entendeu? E não tem pesar dele defender. Okay? Agora, se o pot tem 100 fichas e eu ponho 66, que é 2/3, então eu estou investindo 66 dividido por 166, porque se meu adversário foldar, vai dar 166. Essa jogada tem que passar 40% das vezes. E o meu adversário tem que defender 60% das vezes. Observa que contra esse adversário aqui, ó, ele está defendendo 54%. Ele ainda está sendo explorado mesmo contra o size alto. Ele está defendendo 46%. E ele tem que defender 60%. E aqui, no caso ali, a gente ignora que o cara está com 14 blinds. Vamos supor que ele tem 30 blinds também. Se for simplificado, é 100% bet. 100% bet, no caso, bet baixo. Porque agora também nós temos bastante trash hands, né? Nós temos As 5 off, As 6 off, mãos como rei high, tipo, eu não sei se vocês abrem bastante, mas dá para abrir bastante coisa aqui. Outra coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos é quanto ao range de open de vocês, principalmente do botão. Ficar algo em torno disso daqui, ó. Entendeu? Então, por exemplo, nós vamos ter, naquele board lá, nós vamos ter várias mãos que provavelmente não tem valor, tá vendo? Tipo, tem alguns rei high aqui sem valor de showdown, que a gente necessita blefar. Naquele board lá, a gente vai ter alguns 10 high suited, por exemplo, aqui, ó. Tem essa linha dos 10 aqui, o 10 e 8, o 10 e 9 nem tanto, mas 10 e 7 suited, 10 e 6 suited, 10 e 4 suited e tal, entendeu? Tem aqui o board é 9 high, 9, tem os 8 e 5, que é as brocas lá, os brocas com backdoor para flush, etc. Então, essas mãos todas essas mãos, a gente tem que atacar. A gente não pode jogar de check. Entende? Então, uma coisa também, como a gente abre mais amplo do botão, um erro que boa parte dos jogadores fazem é pegar mãos que abriram e chega nesse board, elas não têm valor de showdown, não são mãos que você possa dar check flop, check turn e levar para o river e falar assim, aqui, ó, tem isso e vou ganhar. Entendeu? Então, essas mãos, elas têm necessidade, elas só ganham dinheiro se blefar. Entendeu? Então, se você tem que ser o 8 e 4, seu 8 e 4 suited, 8 e 5 suited, que você abriu, seu 10 e 6 suited, por exemplo, que é a mão fácil da gente abrir, tem que blefar a mão. Seu rei 8 off, que é uma mão fácil da gente abrir também. No caso, o rei 10 off, o rei em si, ele acaba tendo um certo valor de showdown contra o Big Blind, mas não é uma mão que vai aguentar dar double check, entendeu? Ou triple check, para poder dar showdown. Essa mão vai ser atacada ou no turn ou no river, e você não vai conseguir levar o pote com ela. Então, a gente tem que atacar o board. Aí, o que a gente vai atentar? Vamos olhar o nosso adversário. Qual que é o perfil dele? No caso aqui, ele é um cara tight e ele dá pouco check raise. Então, se eu usar a estratégia simplificada, eu vou tomar pouquíssimo check raise dele. Então, não tem problema nenhum. Eu posso pegar e usar a simplificada. Não, agora ele é um regular. Um regular onde dá bastante check raise. E se eu der check raise, se eu der bet baixo num regular, é igual eu jogar álcool no fogo. Ele vai atacar, ele vai contra-atacar. E para ele não contra-atacar, o que eu faço? Eu me defendo o meu range com bet alto ou de check.
Eu posso dar check aqui beta turn river, por exemplo. Eu vou ter mãos aqui que vão ter interesse em beta turn river, por exemplo, 10-10, um vala-vala. Mãos ótimas para você dar check flop, beta turn river. Outra coisa, principalmente em pots onde o nosso range está polarizado. A gente não tem necessidade de usar sizes altos. Nesse caso aqui, um 3-bet pot. Observa que o EP pagou. O que tem no range dele? Tem dama-vala. Não, dama-vala eu não recomendo ter, né? Mas às vezes o cara paga. Mas, por exemplo, eu não pagaria de dama-vala suited ali. Um 3-bet fora de posição, ainda mais com aquele stack. Mas vai ter muito rei-dama suited, rei-valete suited, as e vala suited, as 10 suited, as damas suited, por aí vai. Tem os low pairs também, tipo 8-8, 9-9, 7-7, talvez até um 6-6, 5-5. Acontece de ter. Então, o range dele é pequeno, é fechado, mas o nosso range também é pequeno e fechado, embora a gente possa ter bastante blefe, mas os nossos blefs aqui não são tão grandes, porque agora a gente tem, o que seria um blefe aqui nesse board? O nosso as e rei, o nosso possível as e dama, as e 6 suited, as 5 suited, as 9 suited, por aí vai, mas a gente ainda tem o vala-vala, tem o dama-dama, o rei-rei, o ás-ás, entendeu? Então, ou seja, nosso range está polarizado nessa hora. Então, como o nosso range é polarizado, a gente não necessita fazer um size gigantesco, beta pot, dar win, nem nada, entendeu? É um bet baixo aqui. Pode ver, percebe que o board é uma high card, que no caso é uma carta, uma Broadway, né? Uma high card, e o resto está desconectado. Só tem o 4 e o 7, está conectado, mas com gap grande. Então, ou seja, o range do adversário que pagou não vai ter tantos reis assim. Porque quando ele tem boa parte dos reis fortes dele, por exemplo, rei 10, rei vala, até mesmo o rei dama, ele já vai ao win pré-flop com esse rei dama dele, talvez até com o rei valete off. É bem fácil de mal para a big e dar limp shove aqui. Limp shove com rei 10 off. Então, ou seja, o range dele já não tem tantos reis. Se tiver alguma coisa no range dele, tá algo em torno do 7 e do 4. Então, dessa forma, a gente não precisa atacar com size alto. Né? Pode ser um size baixo. Aí, no caso, ele deu call, aí a continuidade não importa. O importante é o que a gente fazer, é as nossas ações no flop. E aí? Podemos atacar com um bet polarizado ou um bet simplificado? Simplificado. Por que do simplificado? Nosso range está mais composto de mãos fortes, enquanto que o range dele, as mãos mais fortes dele está em torno do valete. Então, o range que está fraco. Na realidade, o range dele agora é fraco e o nosso range é forte. O que o Yuri, The Nerd Guy, ele fala sobre exército. É como se tivesse dois exércitos. Ele está usando um exército fraco e nós temos um exército forte. Entendeu? No nosso exército tem míssil, bazuca e tudo mais, enquanto que o exército desse tem faca. Entendeu? Então, ou seja, nessa hora, a gente não precisa atacar de bazuca aqui. Basta um soldado com a metralhadora já resolve tudo. Seria um bet baixo. Foi feito e foldou. Esse board aqui é interessante. E ele checa. Bet alto, bet baixo, simplificado ou polarizado. O as e rei de paus, as e dama, as 10, as valete de paus, é fácil da gente checar. Entendeu? Tipo, a mão desconfortável da gente betar aqui, tomar um check raise, seria um 10 e valete suited, por exemplo, dama valete suited, uma mão interessante, que a gente não gostaria de estar tomando check raise e foldar, ok? Só que da mesma forma que esse board acerta melhor o range dele, que ele tem 9-7, ele pode ter a quadra de 7, né, porque ele vai ter 7-7 no range, ele pode ter 9-9, mas ele ainda tem um monte de mãos que não aguentam pressão, entendeu? São as mãos fracas. Aí, para isso, a gente não necessita atacar esse range dele com um size alto. A gente pode simplesmente fazer um size baixo aqui. Pode ser bet blind aqui, no caso. Não precisa betar um pote, entendeu? Meio pote, nada disso. Bet blind. Foi feito isso aí. Aí ele deu call. Beleza. Qual a vantagem de usar um size baixo? Que agora no turn, a gente pode jogar ou de check, ou então polarizar o turn. Fazer um size alto. Por exemplo, se eu tenho as e eu sei que ele folda lá rei dama, eu não preciso fazer meio pote, entendeu? Mas também eu não quero que ele folda o rei dama e também não quero checar para poder dar free card para ele. Eu faço um size baixo, pode ser esse size, pode ser um pouco maior, um pouquinho, pode ser 1,5, 2 blinds, mas eu vou fazer um size baixo, com o meu as. E no turn, o range dele agora, tá vendo que o range dele está visível entre o 9, alguma coisa entre 8 e 9, e ele pode ter algumas overcards, tipo um 10 e vala, um dama 10, entendeu? Talvez até mesmo um rei 10. A gente não pode visar somente a parte do range dele que está nos ganhando. Tem uma parte do range dele que continua nesse board aqui. Por a gente fazer um size muito baixo, e ele não é um jogador que dá bastante check raise, aí ó, pode ver que ele é um call station, 30% de call e 13% só de VPIP e 0% de check raise. Então, ou seja, ele não
quando ele não dá check raise aqui, ele não tem tanto set no range, porque boa parte dos sets dele vai querer proteger contra o flush draw. Então, ele já não tem tantos sets. Mas ele tem bastante 9, ele tem bastante 8x, 6x, 10x, entendeu? E agora é a hora da gente atacar essa parte desse range dele. Eu já não estou me importando com a minha mão, eu quero atacar essa parte do range dele. Entende? Se eu estou blefando, eu quero atacar. Se eu estou valor betando, eu quero extrair valor. Nesse caso aqui, ó, é um jogador que dá pouco check raise, ó, só 4%. E é recreativo também. Tá vendo? É um jogador que tem 1.000 mãos, tem 36% de VPIP, que é às vezes que ele paga, e 19% só de raise. Então, é um jogador que joga muitas mãos. E ó, continuou. Ó, e agora polarizamos o turn. Beleza, continuou, bateu o flush. Se a gente tem o Ice, nós estamos felizes. Se a gente está com flush com os blefs, simplesmente checa ou beta. Olha lá, checou, beleza. Nesse caso aqui, todo mundo vai ficar curioso. Vamos dar showdown, vamos ver o que é. Ó, ó os blefs aí. E ele continuou com 9. Aí, esse board. Ainda vou simplificar melhor para vocês. Board monotone e board dobrado. Beta um blind. Acabou, cara. Vai sim, ó, você vai ter uma clareza enorme no turn. Você vai saber, ó, continuo blefando ou não vou blefar. E você pode, após betar um blind, você pode polarizar o turn. O turn você vai jogar sempre polarizado. Porque se você tem valor, você vai querer extrair valor. Por exemplo, se eu tenho 5, eu não tenho flush draw. Se eu não tenho flush draw, eu tenho que extrair do flush draw dele. Se eu não tenho 5, eu vou ter flush draw. Então, eu posso jogar meu flush draw de check, os flush draws que eu resolver jogar de check, ou posso blefar meus flush draws no turn. Porque das vezes que ele não tiver o 5, ele vai foldar turn. Se ele defende com 2, se eu betar um blind. Só que o 2 não consegue pagar turn. Aí, nesse caso aqui, deu raise e o cara deu all-in. Então, ele tinha o 5. E aí? Board monotônico. E aí? Simplificado ou polarizado? É simples. É muito fácil dele foldar qualquer cartas ali, muitas cartas, que poderiam estar continuando, se o board não é monotônico. Seria fácil dele continuar com a mão, por exemplo, com um 10 e vala. Um 10 e vala, um dama 10, dama vala. Seriam as mãos ótimas dele continuar, se caso o board não fosse monotônico. Agora, o que ele faz aí onde ele não tem nenhuma carta de ouro? Simplesmente vai foldar. As mãos óbvias que ele continua aqui são cartas que têm ouro. Por exemplo, um 4-4 com 4 de ouro, 3-3 com 3 de ouro, 8, 10 e 8 off, e o 10 é de ouro. Entendeu? Até mesmo o 10 e 8. Se o 10 for de espadas, olha o tanto que é complicado. Você beta desse jeito, ele paga. No turn, bate um 3 de ouro, um 3 de copas. Você faz um size polarizado turn, ele tem que foldar esse 10 e 8 aí. O 10 e 8 dele, que o 10 é de espada. E não tem defesa para o flush draw. Entende? Ele não consegue ficar segurando essa mão até o risco.